Todos estes anos ela palmilhou o caminho da luz. A qualquer momento, no arrebatamento, veremos Jesus. A qualquer momento, no arrebatamento, veremos Jesus. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Também a parte A, eu gostaria que você percebesse bem o que diz a palavra. Mas em todas estas coisas, todos estavam sentados. Muito obrigado. Meus queridos, louvamos a Deus nesta noite por estar aqui mais uma vez. Tendo em vista que nós estamos a comemorar o aniversário do templo, onde narra uma história de grande valor. Pois aqui, nesta região, surgiu o Evangelho que hoje deu origem ao Ministério de Rosa da Penha. E eu louvo a Deus por isso, porque em todos estes anos, 46 anos, eu já tive a oportunidade de acompanhá-lo. E dias passados, resgatei uma relíquia que eu guardei com muito, mas com muito amor. A ficha de membro da primeira irmã que foi batizada nesse campo. Ela foi batizada no dia 15 de agosto de 1943. A nossa irmã de saudosa memória Letícia de Freitas Barbosa. Guardei essa ficha, inclusive com foto e tudo. Está guardada. Essa aí eu não abro mão. Então, meus amados, isso aí é o princípio de um trabalho. É o princípio de um ministério. E isso nós temos que valorizar e valorizar muito. Então, meus queridos, a nossa irmã tinha, na ocasião de 61 anos de idade, quando desceu as águas batismais e ficou registrado, está registrado, e temos esse registro para a glória de Deus. Aleluia. Meus amados, vamos para o texto. Então nós vemos que temos muita razão de dizer, como disse Paulo, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E nesta noite eu quero lhe convidar, eu quero lhe chamar para esse texto, quando a palavra de Deus diz, mas em todas essas coisas. Aí eu te pergunto, quais essas coisas? É claro e evidente que está no contexto, porque a partir do versículo 31, Paulo até denomina como cântico de vitória, porque ele começa a dizer determinadas coisas importantíssimas para a fé cristã. No versículo de número 31 ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, meus queridos, como Paulo começa a mencionar esse cântico de vitória. Ele colocando, dando certeza que o Senhor Deus, ele se faz presente na vida do seu povo todos os dias, desde que estejamos com ele, porque ele disse, enquanto estiver comigo, estarei convosco
certamente te deixarei. Então sabemos que o Senhor Deus, Ele se faz presente na vida do cristão. No versículo de número 31, ele já diz o seguinte: Deus deu seu Filho por nós, não daria também todas as outras coisas? Eu perguntaria nesta noite, o que será mais importante para Deus do que a vida do seu Filho? Mas Deus está assim, Ele deu a vida, deu seu Filho para entregar para o mundo pecador, para nos resgatar da maldição, para perdoar os nossos pecados e nos fazer herdeiro da sua glória. O salmista no Salmo 125, versículo 1, ele diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Oh, glória a Deus! Sabe por quê? Porque estão confiados naquilo que é poderoso. No Salmo 46, versículo número 1, o salmista também nos diz o seguinte: que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por que temeremos? Olha, vimos todas essas experiências, aí responde a pergunta de Paulo: quem tentará algo contra os escolhidos de Deus? Ainda que tentam, mas a igreja é vitoriosa, o cristão é vitorioso, porque nós servimos um Deus de vitória. Glória a Deus, aleluia. Ele continua dizendo: quem o condenará? Oh, aleluia! Quem o condenará? Versículo 34. É outra pergunta que Paulo fala, por isso que eu disse para os irmãos que do 31 ao 37, ao 39, melhor dizendo, Deus deu a Paulo algo impressionante que é muito importante para a nossa vida espiritual. E quando ele diz aqui, quem o condenará? Oh, meus queridos, se formos verdadeiros e autênticos servos de Deus, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 8 de Romanos, e versículo 1, ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, assim diz o Senhor. Então, meus queridos, quem vai nos condenar, irmãos? Porque a própria palavra de Deus diz que nenhuma condenação há. Olha, se não há condenação, é porque somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo número 35. Aí ele faz uma pergunta importantíssima. Quando ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? É bem verdade que muitos estão se separando do amor de Cristo, mas a Bíblia nos pergunta dessa forma: quem nos separará do amor de Cristo? Porventura pode ser a tribulação? Não! Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse, lá no capítulo de número 16 de João, e no versículo 33, ele diz: olha, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E o cristão, com certeza, que estiver ligadinho no céu, e juntinho com o Senhor, na presença do Todo-Poderoso, vencerá, porque a vitória é nossa no nome de Jesus. Então, meus queridos, a tribulação não pode nos separar do amor de Cristo, muito pelo contrário. Nós vamos chegar ao céu embaixo de tribulação, irmãos. E se não fosse tribulação, muitos não chegariam ao céu. Porque quando vem a tribulação, o cristão muitas vezes ele vai buscar com mais intensidade ao Senhor, vai buscar com mais seriedade, vai se dedicar um pouco mais, e assim ele consegue chegar mais perto de Deus. Se não fosse a tribulação, ele estaria à vontade. Não é verdade? Então a tribulação não nos separará do amor de Cristo. Aí vem ele pergunta: e a angústia? O mesmo apóstolo Paulo responde lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele diz: olha, somos atribulados, mas não angustiados. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia tem a palavra, irmãos. A Bíblia tem a resposta. Então, a angústia não pode
nos tirar, nos separar do amor de Cristo? A perseguição? Nesse primeiro versículo ele diz, olha, perseguido, mas não desanimado. Ainda que fomos perseguidos, irmãos, mas nós temos que pensar em uma coisa: nós, como seres humanos, falhos, pecadores que somos, muitas vezes não queremos ser perseguidos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele foi perseguido em todo o seu ministério terreno, mas ele venceu e é vencedor e continua vencendo e vencerá para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, meus queridos, aí Paulo diz o seguinte: a fome pode nos separar do amor de Cristo? Não, também não pode. Sabe por quê? Porque o salmista, lá no Salmo de número 37, versículo número 5, ele diz o seguinte: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem na sua descendência no lugar do glória! Então, meus queridos, todas essas respostas estão na Bíblia. Aí diz o seguinte: o perigo pode ser? Não, também não. Também o perigo vai nos separar do amor de Cristo? Também não. Porque o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo número 2, ele diz o seguinte: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Que passares pelo fogo, não te quemará, e nem chamas arderá em ti. Oh, glória a Deus! Sabe por quê, Deus? Porque nós servimos um Deus que tem controle no céu, tem controle da terra, tem controle do fogo, tem controle da água, tem controle da minha e da tua vida também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele faz a última pergunta e diz o seguinte: a espada pode nos separar da vida de Cristo? Claro que não. Claro que não. Essa então é que nos leva mais perto do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se quando ele diz a espada, o que quer dizer a morte, né? Passar pela espada. Então nós vemos o que aqui, meus queridos? O próprio Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e guarda, este para ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. Então a espada é que nós vamos levar direto na presença do Senhor para todo sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus nos mostra essa série de coisas. Quando chega no versículo 36, ele nos diz o seguinte: porque pelo amor a ti estamos entregues à morte todo o dia. É verdade, todos os dias nós estamos sujeitos. Ok, mas chega no versículo número 37, ele diz: olha, como que ele diz no versículo número 37? Ele diz da seguinte forma: mas em todas estas coisas, tudo isso que nós falamos, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, maravilha de Deus! Então, meus amados, aí vamos pensar um pouco. Até então ficamos no contexto para entender essas coisas que Paulo citou. São essas coisas aí e outras, não é isso? Mas vamos ver, meus queridos, então, em que consiste a vitória do crente? Primeiro, crer no sacrifício de Cristo Jesus na morte e na ressurreição. Esta é a vitória que nos alimenta. Essa é a vitória que o Senhor quer nos dar, e que o Senhor nos dá quando nós cremos no sacrifício expiatório de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, meus queridos, eu gostaria de somente pensar com os irmãos um pouco. Está começando a chuviscar, mas Jesus, dentro de 20 minutos, por favor, por misericórdia. 20 minutos só. Aleluia. Depois pode chover. Amém? 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 Amém. Quando a concorde na terra, concorde no céu, viu? Glória a Deus. Então, meus queridos, por que nós
pregamos e anunciamos e vivemos esta vitória. Somos mais do que vencedor em todas essas coisas. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque nós servimos um Jesus, que ele veio a esta terra, morreu em favor da humanidade, foi depositado em uma sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, oh glória a Deus, e foi para o céu, e muito em breve ele voltará para buscar a sua igreja. E a própria palavra de Deus nos diz o seguinte, irmãos, lá em Lucas capítulo 24, versículo 4 a 6, diz o seguinte, que no primeiro dia da semana, foram algumas mulheres ali, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, foram ali no sepulcro para, levando especiarias para preparar o corpo de Jesus. Só que quando chegar lá, encontraram o quê? O túmulo aberto. E elas, perplexas disso, começaram a pensar o que poderia ser, o que estava acontecendo. Aquela pedra grande teria sido removida, o que teria acontecido? Mas só que Deus, ele não faz a obra pela metade, ele faz a obra por inteiro. Enquanto elas estavam lá, o que aconteceu? Por quê? Não sei, também não sei, mas não tem jeito, povo. Deus manda 2 anjos e dizer para elas, oh glória a Deus, a maior mensagem, o anjo do Senhor trouxe naquele momento, ele disse o seguinte, por que buscais o vivente entre os mortos? Até então elas foram em busca do morto. Elas iam simplesmente colocar aquelas especiarias no corpo do Senhor Jesus. Mas só que tem uma coisa, elas foram com a mensagem de morte, mas voltaram de lá com a mensagem de vida. Oh, glória a Deus! Foram com a mensagem triste e voltaram com a mensagem alegre. Voltaram com a mensagem, foram com a mensagem sem expectativa e voltaram com uma mensagem esperançosa. Porque esses seres disseram para elas dizendo o seguinte, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Oh, glória a Deus! Não está aqui, mas ressuscitou. Essa é a vitória da igreja. Essa é a minha vitória, essa é a tua vitória, porque Jesus, o nosso Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós anunciamos, o Jesus desta obra, o Jesus desse ministério, o Jesus que mandou alguém pregar o Evangelho, que deu origem a esse trabalho, oh glória a Deus, ele vive e vive para sempre. Aleluia! E como prova disso, diz a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 11, quando Jesus ressuscitou dos mortos, e depois chamou os seus discípulos, foi até o Monte das Oliveiras, e quando ali eles chegaram, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi subindo, oh glória! Oh, maravilha! Ele foi subindo, e os discípulos ficaram olhando e vendo, até o ponto dele ser ocultado por uma nuvem. Eu posso imaginar, irmãos, o que aqueles discípulos não ficaram naquela hora. Meu Deus, e agora? Jesus foi mesmo para a glória, o que será de nós? Mas o Senhor Deus, torna a dizer, não faz a obra pela metade. Enviou seres angelicais e disse, varões de Galileia, por que estás olhando para cima? Este mesmo Jesus, este mesmo Jesus que para o céu vestir, também há de voltar. Eita maravilha! Ele vai voltar, irmãos! Ele vai voltar. Eu quero dizer uma coisa, irmãos.
Os apóstolos foram privilegiados de ver Jesus subir. Mas a igreja também vai ser privilegiada de ver Jesus descer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não somente ver, mas participar desse evento glorioso. Que é um evento, irmãos, que nunca houve na face da terra, nem nunca mais haverá. Sabe por quê? Porque a igreja santa, a eleita do Senhor, a noiva do Cordeiro, vai deixar este mundo e vai entrar na glória com o Senhor para todo sempre. Aleluia! Então, meus queridos, os discípulos foram privilegiados em ver Jesus subir. Só que tem uma coisa, irmãos, a promessa que o anjo disse ali, ela é muito importante. Olha, esse mesmo Jesus que foi, ele também voltará. Mais adiante, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, da sua primeira carta, versículos 16 a 18, ele diz o seguinte: olha, e o mesmo Jesus, não é outro não, é aquele que foi notificado lá pelos anjos que ele havia ressuscitado. É o mesmo Jesus que apareceu por vários dias a várias pessoas. É o mesmo Jesus que está registrado lá em Atos, que ele subiu. Paulo diz: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória! E depois nós, que estivermos vivos por esta ocasião, seremos transformados no abrir e fechar de olho, e encontraremos com o Senhor nos ares, e com o Senhor permaneceremos para sempre. E o que é importante Paulo ainda no versículo 18, ele disse: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra de Deus, ela nos consola. Sabe por quê? Porque o mundo já no maligno, o mundo está de mal a pior, está caminhando a cada dia passo largo, de mal para pior. Mas a igreja tem uma esperança gloriosa. A igreja está esperando, não neste mundo, não no presente século, mas está esperando Jesus voltar para nós levarmos todas as coisas em Cristo Jesus, o Senhor. Então, meus queridos, você que ainda não tem aceitado a Jesus como Senhor, você ainda não desfruta desta bênção, como disse Paulo, dizendo que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedor. Você vai dizer assim: puxa vida, eu sou mais perdedor do que vencedor. Sabe por quê? É porque chama Jesus para te ajudar, porque aí entrega o que você está vencendo, entrega para Jesus. O que você está deixando de vencer, entrega para Jesus também. Você vai ver uma coisa: logo você vai ser também um vencedor em Cristo Jesus. Se você ainda não tem esse Jesus, se você ainda não ouviu falar desse Jesus, ou já ouviu falar, mas não aceitou Jesus, aceite Jesus para ser salvo, para ser liberto. Sabe por quê, irmãos? Porque, como eu disse, nós servimos um Jesus de vitória, um Jesus que salva, que liberta, que transforma, que perdoa e que leva para o céu. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que nós anunciamos. Então, meus queridos, vemos que não à toa nós poderemos afirmar isto, porque o nosso Jesus, ele venceu tudo isso. Ele venceu os obstáculos da vida, ele como humano. Ele venceu os opositores. Ele venceu o pecado, porque o pecado não teve nenhuma primazia na sua vida, não teve. E por fim venceu a morte, irmãos, e venceu tudo, e ele é vencedor, e vencendo vencedor. Então, meus queridos, sabe por que isso? Porque Jesus vive. Porque aquela mensagem lá: por que buscais um vivente entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. Oh, glória a Deus! E é por isso que eu e você podemos dar glórias a Ele. E Ele está presente aqui nesta reunião, nesta noite.
disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei no meio dos tais. Então, eu creio que aqui tem mais do que 2, tem mais do que 3, tem mais do que 4, tem mais do que 10, tem mais do que 20. Estão indo com ele e ele está presente, porque eu sinto a sua presença gloriosa. Oh, glória a Deus! Então, meus queridos, firmemos os nossos passos. São 69 anos de tempo construído aqui, de anúncio dessa palavra gloriosa. Mas uma coisa é certa, irmãos, não vai ficar nisso. Enquanto Jesus não vier, nós continuaremos a falar que Jesus Cristo salva. Nós continuaremos a falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje e eternamente, e Ele se faz presente para nos abençoar. Jesus vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você cante conosco. Oh, aleluia. O louvor nesta noite muito conhecido, mas fala de Jesus, que Jesus vive. Jesus vive e vive e vive para sempre. Se tem alguém que ainda não tem aceitado a Jesus, ou que está distanciado dos caminhos do Senhor, nesta noite, venha receber Jesus vivo. Aí no seu lar, aí na rua, onde você está passando, chega até aqui, nós vamos orar por você, porque Jesus vive. Oh, glória a Deus! E Ele pode te dar vitória, Ele pode te dar saúde, Ele pode te dar salvação, Ele pode te dar libertação. Jesus vive. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia. Cante alegremente, vamos louvar a Deus.
abençoe. Muito obrigado. No final desse trabalho, agradecendo a Deus, queremos agradecer a todos também. E aqui compareceu, nosso muito obrigado. Grande sempre, é sempre um prazer muito grande. Temos aqui juntos louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos já orando ao Senhor. Se tem alguém que queira receber oração, pode vir à frente, nós vamos orar. Se não tem, nós vamos orar do mesmo jeito, né? Se tem, nós vamos orar. Se não tem, nós vamos orar também. Tá certo? Sim ou não, irmão? Sim, amém. Então tá bom. Então vamos orar. Se não tem ninguém que vem, não tem problema. Mas nós vamos orar assim mesmo, tá? No livrando do mal, meu Deus, o meu Pai, e nos dando a bênção, a vitória da parte do Senhor, Pai. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. É um grande prazer estarmos aqui nesse local, mais uma vez, comemorando o aniversário do templo, 69 anos do templo construído, porém, o Evangelho chegou aqui no ano de 1942 e só em 1956 foi construído o primeiro templo aqui, né, neste lugar. E aqui permanece até hoje esse templo como marco do Evangelho aqui nesta região. Eu louvo a Deus por fazer parte deste ministério. Há 46 anos que eu acompanho este ministério, desde 1978, e é sempre um prazer muito grande. E na comemoração deste ano do templo construído, 69 anos, isso é maravilhoso, entendeu? Isso é maravilhoso. E só agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor Deus tem feito durante toda esse período, né, em que estamos aqui anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. E queremos continuar até a volta dele, que será muito breve. Deus abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os dias estão ficando difíceis, mas a obra não pode parar, a igreja não vai ceder. Podem se levantar, leis podem ser aprovadas, mas a igreja tem o seu coração, o único objetivo: seguir em frente sem olhar para trás, as nações levar a palavra, fazer o papel de soldado